assistente, né? E é uma alegria estar aqui neste momento como expositor. Eu trabalho na Sociedade Espírita Círculo da Luz de Osório e agradeço a equipe da casa também pela a palestra que foi combinada sem tanta antecedência, mas foi muito bem recebida e agradeço a todos vocês. Pureza de pensamento, né? Aqui está o título, itens 6 e 7 do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós vamos ler juntos, porque são itens pequenos, e aí nós vamos estudando juntos e fazendo os comentários. É uma pequena passagem que está no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, em que Jesus fala: aprendestes o que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Essa era a lei de Moisés, né? Um dos 10 mandamentos. Mas eu vos digo, e aí Jesus acrescenta a doutrina do Evangelho, que todo aquele que tiver olhado uma mulher com um mau desejo por ela, já cometeu adultério com ela em seu coração. Então veja a profundidade do ensinamento. Porque se na lei de Moisés, nos 10 mandamentos, os 10 mandamentos eles eram, vamos dizer assim, mais literais, mais físicos mesmo, né? Não matarás, não furtarás, não cometerás adultério, num sentido mais literal, não praticar adultério fisicamente, corporalmente. E aí Jesus vai num nível mais profundo do que isso e nos diz que se eu olhar uma mulher já com um olhar malicioso, isso já é adultério. Isso já é adultério, porque no meu coração eu já pequei. Com o pensamento eu já pequei. E aí não temos como não lembrar de outra passagem do Evangelho, de outra frase muito famosa, proferida por Jesus, de que a boca fala do que está cheio o coração. Ou seja, Jesus está sempre remetendo ao coração, ao que nós carregamos no coração. E por isso que o capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo é: bem-aventurados os que têm puro o coração. Então não é à toa que esta é uma das bem-aventuranças, a pureza de coração. E aí, Kardec, então, depois dessa passagem, como é usual, faz um comentário a esse ensinamento de Jesus e nos fala que a verdadeira pureza não está somente nos atos, mas também no pensamento. Porque aquele que tem o coração puro não pensa no mal, nem sequer pensa no mal. Foi isso que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado mesmo em pensamento, porque é um sinal de impureza. E aí Kardec faz um questionamento muito interessante, como era peculiar a ele, porque era um professor, né? Porque era um pedagogo, e ele, com a sua didática, faz uma indagação. Será que nós sofremos as consequências de um pensamento mau não seguido de efeito? Eu somente tive um pensamento ruim, mas eu não fiz nada. Ou desse pensamento não resultou nada prejudicial. E aí, Kardec mesmo responde: à medida que a alma avança na vida espiritual, se esclarece e se despoja pouco a pouco de suas imperfeições. Todo mau pensamento, pois, resulta da imperfeição da alma, do espírito. Mas, de acordo com o desejo que concebeu de se depurar,
mesmo esse mau pensamento torna-se para ela uma ocasião de adiantamento, porque o repele com energia. Ou seja, o fato de nós termos tido um pensamento ruim, um pensamento equivocado, e de termos tido a consciência desse pensamento, já serve como um início de progresso. Porque nós tivemos um pensamento ruim e muitas vezes nós não temos como controlar os pensamentos. Existem estatísticas até que falam de milhares, não tenho exatamente o número, mas milhares e milhares de pensamentos que nós sequer nos damos conta de que produzimos na nossa tagarelice mental. Então, muitas vezes nós produzimos pensamentos que nós, às vezes, não gostamos de ter, mas temos. Mas se nós tivermos atenção, se nós tivermos consciência daquilo que estamos fazendo, daquilo que estamos pensando, nós podemos repelir esse pensamento, rejeitar esse pensamento, toda vez que ele vier, e substituí-lo por um pensamento bom, saudável, pedir ajuda ao nosso anjo da guarda para que nos oriente, para que nos afaste desses maus pensamentos. Então isso também pode ser uma ocasião de progresso. Kardec coloca, é o indício de uma mancha que se esforça por apagar. E se tiver resistido a esse mau desejo, a esse mau pensamento, sentir-se-á mais forte e alegre com a sua vitória. Ou seja, nós tivemos, como nós falamos, a tentação, mas nós rejeitamos esse pensamento e nós não praticamos aquilo que nós fizemos. Então isso sim já é um sinal de progresso. Então Kardec faz uma distinção entre as pessoas que então tiveram um pensamento ruim e o rejeitaram e não praticaram aquele ato, aquela palavra, entre aquelas que não realizaram só porque não teve a ocasião, não teve a oportunidade, e aí sim é reprovável, né? E também aqueles que sequer pensam no mal, e aí seria um grau ainda mais adiantado, né? E aí ele conclui, na pessoa que não concebe o pensamento do mal, o progresso está realizado. Naquele que vem esse pensamento, mas o repele, o progresso está em vias de se realizar. Mas naquela pessoa que tem esse pensamento e com ele se satisfaz, o mal ainda está com toda a sua força. Mas Deus, que é justo, considera todas essas diferenças na responsabilidade dos atos e dos pensamentos. Então, no final, ele conclui com a própria justiça divina, né? Que tem a régua perfeita e que conhece o íntimo do nosso coração e do nosso pensamento. Então, com certeza, todos os nossos atos bons e ruins serão muito bem avaliados por Deus. E nós sabemos também que um ato bom anula um ato ruim. Isso o Divaldo, né, fala muito nas palestras, né? O bem que se faz anula o mal que se fez. Porque se nós também tivermos uma visão muito negativa sobre nós mesmos e muito punitiva, isso não nos ajuda, porque a gente vai se sentir culpado, porque a gente vai achar que a gente é um monstro por ter pensado o que a gente pensou. Mas nós estamos encarnados num planeta de provas e expiações, e muitas vezes é difícil a gente controlar os pensamentos, porque o nosso ambiente ele é muito diverso. Nós estamos imersos em vibrações que sequer nós nos damos conta, porque nós estamos num constante intercâmbio de espíritos encarnados e desencarnados.
O próprio Kardec fala no que é o Espiritismo, né? Que se nós pudéssemos ver o plano espiritual, nós estaríamos nos acotovelando com espíritos desencarnados. Porque a população da Terra, a população de desencarnado é aproximadamente 3 ou 4 vezes mais do que a população de encarnados. Então são muitas energias, são muitas vibrações, são muitos pensamentos, e nós estamos imersos nesse oceano de conexões e de vibrações. Então, se porventura nós tivermos um pensamento equivocado, nós não precisamos nos punir. Basta nós termos a consciência, treinarmos a nossa atenção e seguirmos o nosso caminho correto. E cultivarmos os nossos bons hábitos. Porque o que é importante é o cultivo dos hábitos. E tudo é passo a passo. Tudo é aos poucos, inclusive a nossa evolução espiritual, né? Nós temos a eternidade toda nesse caminho de evolução, de encontro com Deus, né? com a divindade, de ligação com o divino. E nós estamos ainda num planeta de provas e expiações, então é porque precisamos ainda aprender muito. Mas nós já temos um caminho de evolução. Então não vamos ficar nos martirizando por aquilo que nós já fizemos, ou por aquilo que nós falamos, ou por aquilo que nós pensamos. Porque nós temos os pensamentos, as palavras e as ações. Na doutrina do budismo, também o Buda, né, o Buda histórico, que nós falamos, que é o Siddhartha Gautama, né, que viveu na Índia e que esteve entre nós aproximadamente 500 anos antes de Jesus, né, 2500 antes de Cristo. Ele fala que ele tem os caminhos, né, para a iluminação, os nobres caminhos, e 3 deles é bons pensamentos, boas palavras, boas ações. Então, ele foca nos pensamentos, palavras e ações, porque uma coisa leva a outra. Nós pensamos, e aquilo que nós pensamos muitas vezes escapa e a gente fala, e aquilo que a gente fala muitas vezes a gente acaba se materializando. Mas se nós cortarmos já no pensamento, eu penso que já é uma grande evolução. Porque muitas vezes a gente, né, tem a vontade, especialmente a fala, né? Temos vontade de falar alguma coisa, de fazer um comentário, de dar uma resposta, mas a gente pode sempre calar. Em última análise, ficamos em silêncio. E isso também é uma forma de caridade, porque nós podemos praticar a caridade de 3 formas: por pensamentos, por palavras e por ações. Então não é à toa que Buda, já antes de Jesus, falou isso: pensamentos, palavras e ações. E na Revista Espírita, de 1861, uma mensagem assinada por um espírito protetor, intitulada exatamente assim: diferentes maneiras de fazer a caridade. E o espírito fala: a caridade, meus amigos, se faz de muitas maneiras. Podeis fazer a caridade em pensamentos, em palavras e em ações. Então, em pensamentos, nós podemos orar por aqueles que estão em sofrimento, sejam conhecidos, sejam desconhecidos, orar pela paz mundial, por nós mesmos, em agradecimento, né? Às vezes até mesmo por pessoas famosas, por que não? Né? Existem inclusive mensagens
de compositores famosos de música, né, na Revista Espírita, que falam que estão se sentindo sozinhos, que ninguém se lembrava deles. Salvo engano, é Chopin que falava isso numa das mensagens, que poucas pessoas se lembravam dele. Então, às vezes, uma pessoa famosa que a gente sequer conheceu, e talvez nunca vamos conhecer, mas a gente pode fazer uma oração, porque é um espírito que esteve entre nós, está desencarnado, ou talvez até já reencarnado, ou tantos músicos, para falar de música, famosos que nós conhecemos, que deixaram esta vida pelo suicídio. A gente pode fazer uma oração. Quando passa uma ambulância, um exemplo banal do cotidiano, muitas pessoas o que já começa aquela coisa, o que será que aconteceu? Já fez aquele burburinho, aquela especulação, que só deixa as pessoas mais nervosas, um interesse às vezes até mórbido pelo acidente. Por que a gente não faz uma oração? Para o motorista da ambulância, para chegar em paz no hospital, para a pessoa que está ali sendo atendida, para o médico, para o enfermeiro poder fazer o tratamento correto. Então tudo começa pelo pensamento e, consequentemente, pelas palavras e, por fim, pelas ações. São as diversas maneiras de fazer a caridade. E, novamente, o próprio Kardec coloca: se nós tivermos um pensamento mau, mas nós rejeitamos ele, porque nós nos demos conta de que ele é ruim, e nós não consumamos o mal, já é uma vitória. Nós já estamos no caminho. Então talvez ainda falte muito para a gente poder cumprir o que Jesus nos falou. Talvez a gente ainda, talvez não, com certeza, nós temos muitos pensamentos maus, mas se nós não praticamos, se nós não falamos aquela palavra áspera, aquela palavra maliciosa, se nós não materializamos aquele pensamento, já é um avanço. E para isso, como eu disse, é preciso de hábitos. Então nós vamos implementar, se nós podemos, o Evangelho no lar, né? Para envolver o nosso lar. Se nós não podemos fazer com a família, nós respeitamos os familiares, nós fazemos no nosso quarto, na nossa salinha, num horário que esteja tudo tranquilo, que a gente possa se recolher, né? A oração diária. Nós desenvolvemos intimidade com o nosso anjo da guarda, que todos nós temos. No Livro dos Espíritos a gente tem, né, a explicação de que desde que nós nascemos, Deus designa o anjo da guarda para estar conosco. Mas muitas vezes somos nós mesmos que nos desconectamos. Ele com certeza está sempre à nossa disposição, se nós quisermos. Se nós orarmos com fé, né, com humildade, com sinceridade, pedindo ajuda, né, com certeza ele vai vir em nosso auxílio. Mas por vezes somos nós que nos desconectamos, que nos esquecemos que ele existe. Mas ele estará sempre à nossa disposição, com certeza. E se ele não puder, vai ter outro, porque a conexão pelo pensamento, ela existe para tudo, para o bem e para o mal. Então, se nós não estamos praticando o bem, ou vai ser uma ação neutra, ou vai ser uma ação má. E o nosso hábito, se não for um hábito bom, ou vai ser um hábito neutro, que também não vai nos ajudar, ou vai ser um hábito negativo. Então nós precisamos desenvolver isso no nosso cotidiano, como tudo na vida, né? Se nós tomamos um remédio, muitas vezes a dose vai crescendo. Depois, para nós tirarmos o remédio, a dose vai diminuindo. Na academia, né? Ninguém sai pegando 50 quilos, começa com 3, depois vai para 5, depois é tudo gradual.
E da mesma forma, na escola, né? Não adianta o aluno já pegar uma lição muito difícil, que ele não vai conseguir fazer, ele vai se sentir mal. Vai achar que não sabe, que não é para ele, isso aqui não dá para mim. Não, mas é porque não está adequado para o teu nível. Então não adianta ser um exercício muito fácil, porque aí ele vai perder o interesse também, porque não desafia, porque nós já vencemos aquele desafio, mas não adianta dar um exercício muito difícil, porque ele não vai conseguir fazer. Ele não tem ferramentas para resolver aquele problema. E da mesma forma com a nossa evolução espiritual. Nós não podemos nos comparar com santos, porque nós não somos santos, nós estamos em vias de alcançarmos a santidade, mas nós não somos santos, nós temos que fazer o que nós podemos no nosso cotidiano. E o nosso cotidiano é rico de oportunidades. E se nós estamos aqui hoje, e se nós amanhã de manhã abrirmos os olhos e nos dermos conta que eu estou respirando, eu estou encarnado, é porque nós temos a missão a cumprir. É porque não chegou a nossa hora. E esse é um dos grandes mistérios, né? Na verdade, da nossa vida. Se nós formos pensar os dois grandes, né? São as duas grandes questões da vida. A primeira, que é uma certeza, que todos nós vamos deixar o corpo, todos nós vamos morrer. E a outra, segunda questão, que é a incerteza de quando vamos morrer. Então veja como Deus é sábio na criação. Porque todos nós vamos morrer um dia, todos nós. Mas a gente não sabe quando. E nós precisamos não pensar nisso, né? No sentido de ficar esperando a morte, mas nós precisamos viver com essa consciência. Porque isso também nos ajuda a prestar atenção no que nós estamos fazendo. Que quando nós somos mais jovens, muitas vezes a gente sabe que, né, a morte é inevitável, mas evita pensar, ou não pensa muito sobre isso. Mas a gente não sabe quando que Deus vai me retirar do convívio carnal. Então nós precisamos ter essa consciência para nos deixar mais alertas sobre o nosso comportamento, sobre a palavra que eu falo, que eu profiro, sobre o pensamento. E por isso a necessidade, né? E é quase um chavão, na verdade, uma frase comum, mas é aquela coisa de viver cada dia como se fosse o último, né? E construirmos isso no nosso cotidiano, com os nossos afetos, com as pessoas com as quais convivemos, porque realmente é uma frase já muito dita, né? Desgastada, mas que é realidade. É realidade. Que nem aquela senhora, aquela escritora que vocês devem ter acompanhado no noticiário, que foi atacada por 3 pitbulls, né, no Rio de Janeiro. E ela na reportagem, inclusive, todo mundo admirando, né, a resiliência dela, né, o otimismo, a força de vontade, inclusive os médicos admirados pela recuperação, e todos por ela ter uma vibração muito boa. E ela falava: tomei meu café, acordei, vesti minha roupa, eu ia para minha academia. E 1 hora depois ela não tinha mais um braço. Então quer dizer, a gente não sabe o que vai acontecer com a gente. E se de repente, e se ela tivesse desencarnado? E se não tivesse providencialmente, porque foi com certeza a providência divina, que o rapaz estava passando e resgatou ela, afugentou os cachorros, né? E se ela tivesse desencarnado? E se de repente ela tivesse dormido, brigado com o marido? Ou se de repente a última mensagem de WhatsApp com o filho fosse uma briga, um desentendimento? Claro que a vida continua e que os dois poderiam se reconciliar, mas estariam em planos distintos, não é a mesma coisa. Então que a gente possa ter essa atenção e
não é porque nós temos toda a eternidade para a nossa evolução que nós não vamos prestar atenção no nosso comportamento, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, e isso é construído todos os dias, em todos os momentos. E para isso nós contamos com a ajuda novamente do nosso anjo da guarda, né? E que nós possamos construir essa relação íntima com Deus, com Jesus, com a espiritualidade, né? E os bons hábitos que possam estar presentes na nossa vida. Por exemplo, aqui o Centro Espírita, né? As palestras, o estudo, em casa, como eu disse, o Evangelho, o nosso momento íntimo de oração, né? Um momento que nós possamos, quando acorda, quando vai encerrar o dia à noite, né? E Jesus como exemplo, né? O nosso exemplo maior, o guia e modelo, Jesus estava sempre em conexão com Deus, né? E ele orava em conjunto com os discípulos, com a multidão, e tantas vezes no Evangelho nós vemos que Jesus se recolheu, estava sozinho, né? No Horto das Oliveiras, né? Jesus ali, naquele momento angustiante, difícil para ele, né? Um espírito puro, né? Pensem bem o sacrifício de Jesus, um espírito puro, um espírito que havia construído o próprio planeta Terra, que não precisava nem de longe reencarnar mais e que aceitou descer ao corpo de carne e ainda morrer brutalmente, sentindo dor física. E naqueles instantes, antes de ser preso, foi um momento de fragilidade. Jesus chorou, Jesus se recolheu e fez uma prece e se conectou com Deus. E neste e em tantos outros momentos. E uma mensagem, então, duas mensagens. Uma mensagem do Espírito André Luiz, comentando essa passagem do Evangelho, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo. Deixa eu localizar aqui. Ele comenta item por item esse livro que é muito bom, Vivendo o Evangelho, do André Luiz, psicografado pelo Antônio Baduí Filho, em que existe o Vivendo o Evangelho, que ele comenta o Evangelho segundo o Espiritismo, e Vivendo a Doutrina Espírita, em que ele comenta cada uma das questões do Livro dos Espíritos. E ele comentando, não exatamente os itens 5 e 7, mas os itens 1 a 3, também desse capítulo 8º, que eu achei extremamente pertinentes. Comece agora, é o título da mensagem. Converse, mas não critique. Comente, mas não malicie. Relate, mas não ironize. Eduque, mas não agrida. Ajude, mas não humilhe. Conheça, mas não ostente. Aconselhe, mas não obrigue. Atenda, mas não se irrite. Dirija, mas não tiranize. Sofra, mas não reclame. Vença, mas não despreze. Ame, mas não condicione. A pureza de coração não se adquire de uma hora para outra. Ela acompanha a evolução espiritual na viagem dos séculos e resulta do aperfeiçoamento íntimo. Contudo, nada impede que comece agora. E por fim, uma mensagem da benfeitora Joana de Ângeles, que nos fala assim: a ascensão é lenta para todos. Quem hoje triunfa
começou a batalha antes. Quem está combatendo logrará a vitória depois. Não te constranjas por seres um espírito em provação. Os amigos de hoje atravessaram oportunamente o caminho por onde agora seguem os teus pés. Então, que tenhamos paciência conosco, que tenhamos paciência com os nossos irmãos de caminhada, com todos aqueles que cruzarem nosso caminho, e que possamos cultivar bons hábitos, bons pensamentos, boas palavras, boas ações, para que assim nós possamos gerar bons frutos na nossa caminhada e que a gente possa, a cada dia, quando a gente vai se deitar, a gente possa ficar feliz por aquilo que a gente fez de bom naquele dia, e se por acaso a gente fez alguma coisa que a gente achou que não foi tão boa, que a gente peça para Deus para nos dar uma nova oportunidade, para que no dia seguinte a gente possa corrigir os nossos erros e assim seguir dia após dia, até que Deus nos leve e que a gente continue a caminhada no plano espiritual até a união com Deus. Muito obrigado, que assim seja.